Olá, eu sou a Márcia Delana, psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui do sul da Flórida. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema de saúde mental e hoje vamos falar da importância de fortalecer a mente para que possamos ter saúde. Não saia daí, eu volto já. Eu já estou de volta e vamos dar seguimento ao nosso tema de hoje. Fortaleça a mente para que possa ter saúde. Nos últimos tempos, nós temos ouvido falar muito sobre saúde mental. Isso se deu após a Covid-19. Foram muitos casos de pessoas que entraram, né, em confinamento, passaram por um estado de estresse muito forte, tiveram muitas perdas, dores, perderam entes queridos, perderam empresas, tiveram medo de não saber como seria, né, a sua vida dali para frente, veio muitas incertezas. E esses sentimentos de medo, de dor, né? É algo muito sério que compromete a nossa saúde mental. Então, muitos profissionais têm falado das consequências, muitas pessoas desencadearam o pânico, desencadearam estresse, depressão, e isso tem afetado não só os adultos, mas crianças e adolescentes. Então, por isso que eu quero chamar a sua atenção. Quando falamos de saúde mental ou de doença mental, existe, né, muitos tabus. E isso é devido à falta de conhecimento das pessoas. Então, por isso eu quero chamar a sua atenção para este assunto. Talvez você tenha sido uma das pessoas que foi prejudicada, que sofreu consequências, talvez esteja sofrendo de uma depressão, de um pânico, de medo, né, passou por estresse muito grande, não somente na pandemia, mas também durante a sua vida. Eu quero dizer para você que é possível mudar. Basta eu e você tomarmos uma decisão. Então, eu gostaria de te explicar que esse tabu ele pode ser quebrado a partir de hoje. Quando se fala de doença mental ou saúde mental, é algo muito simples que nós precisamos entender e principalmente saber como que o nosso organismo reage diante de muitas pressões, de situações inesperadas, e que se nós formos preparados, se nós tivermos, nos exercitarmos, que a palavra é essa, nos exercitarmos, nos prepararmos, nós podemos fortalecer a nossa mente, o nosso cérebro e conseguir ter uma reação melhor diante das adversidades. Porque, olha, se você me perguntar, é possível, né, fugir dos problemas? Olha, em algumas situações, sim, dependendo de algumas decisões que nós fazemos na nossa vida, decisões ou escolhas, muitas vezes a gente corre atrás do problema, né? Então é muito importante aprender a tomar decisões certas, mas também há situações que não tem como a gente fugir. Há situações de tristeza, de dor, de pressões que surgem na nossa vida e principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento competitivo, de grandes exigências, de grandes pressões, principalmente as pessoas que trabalham, né, nas empresas, que estão galgando melhores posições, essas pessoas elas têm sofrido também, né? Ela internamente querendo um melhor desempenho, desejando crescer, desejando querer ser uma pessoa melhor, e até os líderes dessas empresas, né, exigindo um melhor desempenho. Então, quando as pessoas elas passam por esses problemas, por essas dores, por essas pressões, e psicologicamente, na mente dela, se ela não estiver preparada, ela vai sofrer, e esse sofrimento pode desencadear
desencadear vários distúrbios de comportamento e que pode gerar muitas doenças. Você sabia que já está mais do que comprovado que as doenças psíquicas, elas têm adoecido o corpo? São as doenças psicossomáticas. Então, quando nós guardamos a raiva, a ira, os ressentimentos, as dores, o inconformismo, isso adoece a nossa mente. Eu quero mostrar aqui para você na tela, para que a gente possa ter um entendimento o mais simples possível, que esse assunto de doença mental não é um bicho de sete cabeças. Então, vamos entender melhor? Vou colocar aqui na tela, vocês estão vendo essa imagem do nosso cérebro. Então, é importante que você possa entender de uma forma bem simples, tá? Eu não vou falar nada técnico, né? Não vou trazer conhecimentos da medicina, né? Da psiquiatria, para que nós possamos entender. Então, como que funciona a nossa mente? A nossa mente, ela está dentro do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, essa massa que você está vendo, ele tem muitas conexões. Então, dependendo da maneira que eu enxergo a vida, dependendo de como eu capto as situações, né? Eu passo por momentos de pressão, de tristeza, de dor, de insatisfação, essas situações vai gerar em mim um sentimento que normalmente, né, sentimento ruim, né, situação ruim é sentimento ruim. Este sentimento ruim, ele vai provocar o nosso cérebro. E o nosso cérebro, como a gente já comentou num programa anterior, o nosso cérebro, ele vai se comunicar com todo o nosso corpo. Por isso que muitas pessoas têm tido doenças físicas. Por quê? Porque se a pessoa ela passa por muito tempo, por pressões, por dores, o cérebro vai estar sempre mandando mensagem para aquele corpo de alerta, de perigo. E esse alerta é um enrijecimento dos músculos. Muitas pessoas acabam tendo nessa parte aqui do ombro enrijecido, dor muscular, batimentos cardíacos. Então, dependendo do tempo que vai acontecendo esse sofrimento, e quanto mais tempo isso é guardado e não é resolvido dentro do nosso cérebro, isso vai afetando o nosso corpo grita. É por isso que surgem as doenças. Mas há situações que todos nós passamos. É impossível nós não sentirmos dor, é impossível não sentirmos uma tristeza, isso faz parte da vida. Mas quando vem uma situação que nos leva a um sentimento triste e que eu consigo resolver e que eu saio dessa tristeza, desse sentimento ruim, dessa pressão, o meu corpo se normaliza e a minha vida volta ao normal. Então, dentro do nosso cérebro está a nossa mente. A mente ela não tem nada físico, elas são conexões. Né? Ela se conecta, né, através de... O que é a mente? Através de pensamentos. Então, quando falamos de doença mental ou saúde mental, nós estamos falando de uma mente saudável ou uma mente doente. Então, ali está os nossos pensamentos. Então, os pensamentos são formados na mente, os nossos sentimentos, o passado que fica ali guardado, que muitas vezes o passado começa a remoer, né? Quando a pessoa tem um passado ruim e ela não consegue, por algum motivo, resolver aquela situação de uma tristeza, isso vai acontecendo o quê? Uma dor nesse cérebro que vai refletindo nesse corpo. E ele vai refletindo através de quê? De atitudes. Então, por isso que nós temos que prestar mais atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor, né? Nas decepções, nas situações que nos entristecem. Então, nós precisamos urgentemente dar atenção a isso. Né? Às vezes, o que acontece? Uma pessoa ela confiava muito num amigo e o amigo traiu. Então, tem gente que guarda isso no coração, né, dela.
E todas as vezes que lembra, lembra com ressentimento. Então, o guardar esse no coração, esse passado, se ele ficar ali, ele vai gerar sentimentos negativos e esses sentimentos negativos vai despertar no organismo dessa pessoa algo ruim. Então, por isso que as doenças psicossomáticas, elas estão interferindo cada dia mais no corpo das pessoas, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de muita pressão, dias de muita cobrança, de momentos que a gente se depara com pessoas que você pensa que é amigo e que não são amigos, pessoas que você espera algo dela e você se decepciona. Então, diariamente, eu e você estamos sempre passando por essas situações. Mas por mais que eu e você tenhamos razão, nós temos que entender que se nós quisermos viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida equilibrada, nós não podemos deixar que essas situações elas venham interferir na minha maneira de pensar, interferir no meu corpo e até trazer uma doença. Quantas pessoas estão com problemas de câncer? E às vezes você vai no médico, faz uma série de exames e às vezes você não consegue entender, mas na minha família não tinha, né, ninguém teve, não é algo, hereditário. Não, mas muitas pessoas estão desenvolvendo câncer, por quê? Porque guarda o rancor, a raiva. E o rancor, a raiva, isso adoece a alma, a mente das pessoas. Então, entramos num acordo? Então, quando falar de doença mental, não é nada algo que você tenha que se espantar. Você e eu temos que todos os dias pensar como que está a minha mente, né? Como que ela está reagindo diante das situações que eu estou enfrentando. Aí eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque normalmente é muito difícil nós detectarmos uma pessoa que está sofrendo dos pensamentos ruins, negativos dessas pressões. Então, nós podemos avaliar quando uma pessoa não está bem da saúde mental no comportamento. Então, você já percebeu aquelas pessoas que vivem irritadas, que por qualquer situação que acontece, ela tá gritando, ela está respondendo mal, ela é uma pessoa extremamente irritada mesmo, nervosa, descontrolada no falar, vai falar, fala de uma forma agressiva. Outros casos são aquelas pessoas que estão entrando num quadro depressivo, né? De repente você fala, poxa, essa pessoa tinha tanta energia e o que que aconteceu? Essa pessoa tinha tanta disposição, né? E hoje não tem mais. Quando você vê alguém se isolando, evitando o relacionamento social, quando você vê alguém sempre verbalizando que não dá para confiar em ninguém, né? O mundo está mal, as pessoas não têm amigos, né? Não confia em ninguém. Então, tudo isso vai sinalizando que essa mente, né, ela está com algum problema, porque algo aconteceu na vida dessa pessoa que levou ela a reagir dessa forma agressiva. Por exemplo, você é uma pessoa ou você conhece alguém que tem potencial, que tem até brilho, mas a pessoa ela não consegue deslanchar na vida profissional, aquela pessoa amarrada, que as coisas não acontecem, não vai. Nos relacionamentos, pessoas que sempre estão tendo problemas, discussões, sai do primeiro casamento, entra no segundo e vai para o terceiro, ou aquelas pessoas que dizem, ó, desisti, não dá mais, vou viver sozinho. Então, isso são alguns sintomas que a gente pode perceber nas pessoas que algo não está bem nas suas emoções. Então, eu posso evitar sentir raiva, ou ódio, ou uma dor? Não, eu não posso, porque isso faz parte do ser humano, sentir. Mas eu posso sim controlar. Eu posso sim rejeitar alguns sentimentos. E é sobre isso que nós vamos estar falando no dia de hoje. Porque os sentimentos ruins, eles adoecem. A palavra de Deus diz, né, que a alegria
dá formosura ao rosto. Então, se você já viu aquelas pessoas que sempre andam carrancudas, com a cara fechada, com o olho assim franzindo, né? Então, assim, a pessoa que está feliz, a pessoa que está alegre, ela tem um rosto mais formoso, uma pessoa mais leve. Então, muitas pessoas estão deixando de viver uma vida plena, estão deixando de ter sucesso na sua carreira profissional, estão deixando de ter sucesso na sua casa, na sua família, no meio social, estão deixando até de servir a Deus, porque assim, acha até que Deus o abandonou. Então, eu quero dizer para você a saída. É muito importante você estar atento a esse nosso assunto. Então, a saúde mental, só para que a gente possa entender, é a capacidade que alguém tem para reagir e enfrentar as tensões emocionais e pressões de uma forma equilibrada. Então, quando uma pessoa, ela pode ser considerada que é uma pessoa que tem uma saúde mental muito boa, aquela pessoa que aguenta os trancos, que aguenta os trancos da vida, né? E de uma forma equilibrada. Isso é bom? Não, não é bom. Ninguém gosta de passar, existe sim um sofrimento. Mas aquela pessoa que não se deixa abater, ela passa. E você pode ser essa pessoa. Então, por que é importante cuidar da sua saúde mental? Você não quer viver o resto da sua vida tomando medicamento. Porque quando uma pessoa ela não resolve, ela não transforma aquele sentimento negativo que alguma situação trouxe a um aprendizado, e ela guarda, e o ressentimento, ela guarda a tristeza, ela guarda o rancor, isso vai deixar que ela viva uma vida de qualidade. Vai atrapalhar no seu raciocínio, nas suas emoções, vai fazer com que ela tenha problemas de pele, problemas de saúde. Então, é importante você estar atento às suas atitudes, à sua vida, né? Ela tá indo muito bem? Se não tiver, talvez você esteja precisando de uma ajuda. Talvez só essas dicas aqui não vão ser suficientes para você mudar. Talvez você precise buscar a ajuda de um profissional, um médico psiquiatra, fazer os seus exames rotineiros, buscar um psicólogo e buscar, que é muito importante, a desenvolver, a crescer na sua vida espiritual, porque Jesus Cristo, ele nos ensina muito. Todas as vezes que nós entramos em contato com a palavra dele, nós crescemos, nós temos a oportunidade de sermos melhores. Então, não perca essa oportunidade, porque todas as nossas emoções ruins vai gerar um pensamento ruim, que vai gerar um comportamento. É como a gente comenta, é possível você lançar uma semente de uma maçã e colher mamão? Não é possível. Então, se os sentimentos que estiverem guardados dentro do meu coração for ruins, o meu pensamento vai ser ruim. E a minha atitude vai ser também ruim. Então, isso não só eu que estou falando, isso já é comprovado cientificamente. A ciência que estuda os neurônios, que estuda a neurociência, ela diz isso. E a Bíblia também diz isso. Então, é muito importante aquela pessoa que sempre está falando negativamente, sempre está vendo o mundo de uma forma negra, o que isso significa? Que os sentimentos que estão dentro dela são sentimentos negativos. E a pessoa que pensa negativamente, ela está sentindo, ela tá tendo um sentimento negativo, que isso adoece, isso está adoecendo essa pessoa em alguma área da vida dela, e isso vai gerar um comportamento ruim também. E nesse programa, nós queremos dizer para você que o nosso pensamento, ele reflete na maneira que nós agimos na vida. E você sabia que nós podemos mudar o nosso pensamento? Se nós mudarmos o nosso pensamento,
as nossas emoções mudam e nossas atitudes também mudam? Sim. Se eu e você começarmos a mudar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes também vão mudar. Então, eu gostaria que você passar para você essa passagem bíblica de Romanos 12:2, que isso Jesus Cristo está nos ensinando. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus está dizendo para que nós não venhamos nos conformar com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente está sentindo. Porque quando a palavra de Deus fala sobre a mente, é o que a gente está dizendo, onde está a mente? A mente, ou qual é a função da mente? A mente é onde ela traz atitudes, valores, pensamentos, que gera uma atitude. Então, ele está dizendo que nós não podemos focar ao que o mundo, ao que o meio está trazendo para você de negativo. É claro que se for positivo, é claro que não é do positivo que Jesus está falando, das coisas ruins que nos enfermam, que nos limitam. Então, quando ele diz aqui que se eu renovar, e o que é renovar? Se eu começar a pensar diferente, se eu começar a pensar coisas boas, eu vou experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas que Deus tem para mim. Isto é uma realidade. E aí você diz, a Bíblia diz, mas a ciência também diz que a neurociência nos ensina que a nossa mente ela pode ser mudada através de pensamentos também. Olha só, a neurociência ela diz que a nossa mente ela pode ser mudada e transformada através de pensamentos. Então significa, se eu começar a buscar pensamentos de alegria, pensamentos de esperança, pensamentos positivos, automaticamente os meus sentimentos vão mudar e a minha resposta vão ser diferentes. Dando continuidade, o nosso assunto de hoje é como fortalecer. Então, nós falamos da importância de você entender que a nossa mente, que os nossos pensamentos podem nos adoecer e pode travar a nossa vida. E que também nós, através da nossa atitude, começar a ter respostas diferentes e melhores na nossa vida, ter uma vida mais de sucesso, através de quê? Do fortalecimento da mente. Então, hoje nós vamos trazer algumas informações importantes. Uma delas, nós temos que aprender a nos confrontar. Não é confrontar as pessoas, né? Nós temos que fazer uma reavaliação dentro de nós, né? O que normalmente, né, me traz, que emoções eu passo a ter quando eu lembro de um passado, de uma pessoa, de uma situação. Normalmente, como tem sido as minhas emoções? Eu ando muito triste, eu ando desanimado. Então, esse é o primeiro ponto, você fazer uma reavaliação. Você precisa saber como que você está. Não, se você me perguntar como que estão as suas emoções, quase que 100% sempre bem, sempre feliz, sempre esperançosa. Então, eu posso entender que doença, nesse momento, eu não tenho, né? Porque quando a pessoa ela perde a energia, ela perde o foco, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ter relacionamentos, né? Relacionamentos complicados, isso sinaliza que as emoções não estão boas. Sonda o seu coração,
Porque o que acontece? Talvez lá no passado você foi vítima de um estupro, de um abuso, você teve uma família que não cuidou tanto de você, você foi traído, sei lá, você passou por várias situações, você perdeu uma empresa, você perdeu um amigo, ou você está decepcionado com o mundo. Então, como que está seu coração? Ah, tem raiva, tem rancor, tem ressentimento. O que eu quero dizer para você? Esses sentimentos precisam sair do seu coração. Por mais que você tenha motivos que justifiquem isso. Mas você precisa entender que quanto mais eu guardar esses sentimentos dentro de mim, eu vou deixar de ser o melhor. Eu vou deixar de ser pleno na minha vida. Eu vou definhar. Eu vou adoecer. E nessa parte aqui do coração, eu digo para você, dependendo de como está o seu coração, aqui você precisa até de uma ajuda pastoral, uma ajuda de um psicólogo, para te conduzir a quê? A liberar perdão. É importante você entender o valor do perdão, o valor de você liberar você daquela situação que trouxe tanta tristeza para o teu coração. Porque enquanto você mantém essa pessoa guardada no seu coração porque ela te feriu, ela te magoou, esse sentimento ele vai acabar com você. E vai te levar a uma depressão até profunda e levar, às vezes, até a morte. Porque a pessoa ela perde a alegria até de viver. E aí, nesse caso, é importante um acompanhamento para que você aprenda a resolver isso, mudar, entender. E entender que, na medida que eu confronto as minhas emoções e os meus sentimentos e entendo que isso está me adoecendo, eu preciso abrir mão disso. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem simples, tá? Vamos imaginar que assim, você seja uma pessoa assim que hoje percebe, poxa, eu não consegui crescer na vida, minha vida paralisou, porque os meus pais se separaram, eu convivi com muita briga, eu não tive uma educação adequada. Então, vai aí a primeira dica. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando eu foco para a agressão, para a falta de amor, isso me fere. Mas quando eu começo, no caso, você começa a pensar, bom, meu pai e minha mãe, eles também tiveram uma vida boa, uma vida fácil, porque às vezes tem pais que sofreram muito, apanharam muito, não tiveram um bom direcionamento na vida, então o que eles passam para os filhos é aquilo que eles aprenderam ou não aprenderam. Então eles passaram para você aquilo que eles tinham. E aí, o perdão é entender que muitas vezes eles deixaram de fazer o melhor por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, isso vai se tornando mais leve para você. Então, você vai passando a entender. Ah, um amigo me traiu. Você pode pensar assim, poxa, vale a pena ficar tão triste e rancoroso e não acreditar mais nas amizades? Será que não vale a pena você começar a pensar, poxa, será que eu tenho feito escolhas corretas, buscado amigos que realmente pensam como eu, que têm os mesmos valores que eu? Talvez você esteja errando nas escolhas. Ou um amigo desse, pô, será que isso é amigo? Não, isso não é amigo. Bom, não fui eu que perdi, foi ele que perdeu um amigo. Então, esses pensamentos, quando você começa a buscar um entendimento, ou entender, fez isso porque, coitado, não sabia o que estava fazendo, isso vai trazendo um entendimento para sua alma, para sua mente, e isso vai ajudando você a liberar aquela raiva, aquele ressentimento e olhar para frente. Então, esse exercício nós podemos fazer em várias situações da nossa vida. Ah, eu perdi uma oportunidade de emprego. Poxa, você fez o seu melhor? De repente você não fez o seu melhor, você não tem a especialização a exigida. Então você tem que parar e pensar: ah, tá, então eu vou buscar conhecimento.
né? Da próxima vez eu posso conseguir essa vaga. Ou então, essa posição não é para mim, eu ainda não estou preparado. Ou eu tenho condições, mas ainda não chegou àquela empresa, a empresa que eu espero. Então a gente tem que começar a deixar de culpar as pessoas, deixar de massacrar as pessoas por aquilo que elas fizeram e começar a entender. Deixa para lá, passa para frente, né, eu vou seguir minha vida, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar, ele não me valorizou, mas tem muitas pessoas boas. Então são esses pensamentos simples que se a gente começar a dar um novo sentido para a nossa história, você vai ver isso de uma forma muito simples, isso vai desamarrar a sua vida e você vai começar a sentir mais livre, mais solto, vai começar a ser feliz, vai começar a encarar a vida de uma forma diferente. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre uma área da ciência muito importante que estuda sobre a mudança do nosso cérebro através de pensamentos. Isso, a neurociência, ela fala que nós podemos mudar a nossa vida, a nossa história, através de mudanças de pensamentos. Isso diz a neurociência. E o tema será resiliência. A resiliência é a capacidade de alguém lidar com adversidades e superar desafios, exatamente o que nós estamos falando. A resiliência é algo que eu posso treinar. Então, se você não é aquela pessoa que tem essa força, essa coragem e consegue lidar de uma forma equilibrada diante da adversidade, eu quero dizer para você que você pode desenvolver, você pode aprimorar a resiliência na sua vida, para que você possa ter saúde mental, para que você tenha uma vida plena. Até o próximo programa.